Em nome do Pai, que me criou, em nome do Filho, que me resgatou, em nome do Espírito Santo, que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá uma porção da vontade de Deus para a minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. A partir do dia 23 de maio, Jesus começa a falar do bem da cruz. Falando aqui. Lembro de que, seguindo o meu pedido de crucificação e transportando-me para fora de mim mesma, Jesus levou-me aos lugares santos de Jerusalém, onde Nosso Senhor padeceu a sua dolorosa paixão. E ali encontramos muitas cruzes. E o meu amado Jesus disse-me: se tu soubesses que bem a cruz contém em si, como torna preciosa a alma, que gema de inestimável valor, adquire quem tem o bem de possuir o sofrimento, basta dizer-te somente que, vindo à terra, não escolhi as riquezas, os prazeres, mas tive como amadas as íntimas irmãs, a cruz, a pobreza, os sofrimentos e as ignominias. Então, aqui a Luísa falando, né? Que ela, seguindo o meu pedido de crucificação, ela pediu para Jesus que crucificasse ela, né? E aí Jesus transportou ela, né? Levou ela para os lugares santos de Jerusalém, onde Jesus padeceu a sua paixão e morte, né? E ali a Luísa disse que ela encontrou muitas cruzes. E Jesus disse para ela que, se ela soubesse, né, que bem que contém a cruz, como ela torna preciosa a alma, é uma gema inestimável. E quem de valor, uma gema inestimável, valor adquire quem tem o bem de possuir o sofrimento. Então fala que é um valor inestimável para quem está sofrendo, né? Basta Jesus dizer que na terra, quando ele veio à terra, ele não escolheu os prazeres nem as riquezas, mas sim a cruz, né? O sofrimento, a pobreza. Então, é isso que Jesus está falando, o valor que tem o sofrimento. Aí ele ia dizendo, enquanto assim dizia, mostrava um gosto tal, uma alegria pelo sofrimento, que essas palavras me transpassavam o coração como tantos dardos ardentes, tanto que me sentia faltar a vida, se o Senhor não me concedia sofrer, e com toda a força e a voz que tinha, não fazia outra coisa que lhe dizer. Então, ela falou isso falando, né? Conforme Jesus dizendo para ela, né, ela sentia um tal alegria, um tal desejo, né, de sofrer. Aquelas palavras de Jesus transpassavam o coração dela. Um dado, como se fosse dados ardentes. Ela sentiu arder o coração dela, né? Desejo de sofrer por Jesus. E aí ela pediu, Jesus, dá-me a alegria, né, de poder sofrer, né? Dá-me as cruzes. Só com isso saberei que me amas, se me contentares com as cruzes e com o sofrimento. Então ela pedia para Jesus, que ela queria sofrer, que era para Jesus dar o sofrimento para ela, né? Então tomava uma daquelas cruzes maiores que via, punha-me sobre ela e rogava a Jesus que me viesse crucificar. Então a Luísa disse que ela pegou uma daquelas cruzes, né, a maior cruz que tinha, uma das maiores que ela viu,
e colocou-se sobre a cruz e pediu a Jesus que crucificasse ela. E ele se comprazia em tomar minha mão e começava a transpassá-la com um prego. E de vez em quando, bendito Jesus me perguntava: que te dói muito? Quer que eu pare? Então Jesus perguntava para ela se estava doendo muito. Imagina a dor, né? Que ela estava sofrendo. Meu Deus, né? Jesus crucificando ela, né? Com aqueles pregos enormes, né? E ela dizia: não, não, meu amado, continua. Dói sim, mas eu estou contente. Olha para você ver. Para ela sentir um desejo tão grande de sofrer por amor de Jesus. Por mais que ela estivesse sofrendo, ela não queria que Jesus parasse de crucificar ela, né? Queria o sofrimento. E temia tanto que não acabasse de me crucificar, que não fazia outra coisa senão dizer-lhe: faz depressa, Jesus, faz depressa, não demores tanto. Então ela tinha medo que Jesus parasse, né? Não continuasse crucificando ela. Mas o que, quando tinha que cravar outra mão, os braços da cruz se encontravam curtos, enquanto antes me havia parecido suficiente para poder crucificar-me. Quem pode dizer como ela ficou mortificada, né? Isso repetia-se em várias ocasiões. E às vezes, né, que Jesus queria crucificar ela, uma hora o braço estava curto, outra hora a parte dos pés estava curta. Então, cada hora era um problema e Jesus nunca crucificava ela por completo. Isso repetia em muitas ocasiões. Então, aqui ela fala, né, que várias vezes Jesus foi crucificar ela e nunca terminava de crucificar, porque sempre acontecia um problema. Então, aí ela pode dizer: quem pode dizer a amargura de minha alma e os lamentos que fazia com nosso Senhor, porque não me concediu o verdadeiro sofrimento? Dizia-lhe: meu amado, tudo termina em burla. Dizias-me que queria levar-me ao céu e logo de novo me fazias voltar à terra. Então ela fala que Jesus está brincando com ela, né? Jesus nunca fazia o que ela pedia, o que ela queria, né? Jesus é como se estivesse brincando com ela, né? E falou: Jesus quer me levar para o céu, né? E logo me faz voltar à terra. Dizia-me que queria crucificar-me, jamais chegamos à completa crucificação. E Jesus novamente me prometeu que me crucificaria. Então, aqui Luísa fala, né, da desejo dela, a vontade que ela tinha de sofrer. Mas era uma vontade humana dela. Ela queria o sofrimento. E na divina vontade, a gente não pode pedir nada, desejar nada. A gente tem que aceitar aquilo que Jesus pede para nós, né? Para viver na divina vontade, fala que a gente, assim, vai amanhecer o dia. Tudo que me aconteceu nesse dia, é Deus que permitiu. Então, tudo tem que aceitar com amor e por amor de Jesus. Só aceitar, a gente não pode pedir nada para Jesus, né? Então, aqui, por que Jesus não atendia o pedido dela? Porque era um desejo dela. Ela queria ser crucificada para agradar a Jesus. E na divina vontade, não é como na vontade humana. Na vontade humana, como é que chama? Na santidade humana. Na santidade humana, é a gente que faz aquilo que a gente acha que deve fazer para agradar Jesus. É um desejo meu, eu que faço para Jesus. Agora, na divina vontade, não. É Jesus que pede para nós. O que ele quer que a gente faça? A gente não tem que pedir, querer fazer nada por nós, né? A gente tem que aceitar o sofrimento do jeito que vier. Tudo com amor e por amor de Jesus, né? Então, Jesus fala aqui, né? Que a Aline explicou, que Jesus sente, quando a gente deseja uma coisa, muito uma coisa, a gente quer muito amor por uma coisa, Deus vai amargando aquele desejo da gente, aquela vontade da gente, aquilo que a gente tanto sente gosto, tudo isso Jesus vai amargando na nossa vida. E a gente vai perdendo gosto para aquilo, né? Igual eu, por exemplo, né? Uma coisa que eu tenho notado na minha vida.
que eu sempre gostei muito de cozinhar. Nossa, sempre gostei de fazer comida diferente, de fazer uma coisa e fazer outra, né? Sempre gostei muito. Então, aquele tal negócio, né? Era um prazer, era um gosto meu. E não deixava de ser uma vaidade. Por quê? Porque as pessoas sempre me elogiam. Nossa, a comida da Lourdinha é muito boa, a comida dela é muito gostosa, tudo que ela faz é bom. Você entendeu? Porque eu fazia, mas sempre que eu fiz, sempre faço com muito amor, né? Porque eu gosto. Então eu sempre recebi muito elogio. Mas uns tempos para cá eu tô notando que eu não sinto mais aquele gosto que eu sentia de cozinhar. Não tem mais aquela vontade de cozinhar como eu tinha, de fazer tanta coisa diferente, querer fazer nada disso. Perdi o gosto, perdi o prazer, sim, de querer estar fazendo, sabe? Não sinto mais isso que eu sentia, esse desejo, de jeito nenhum. Tô perdendo totalmente, né, o gosto para isso. Jesus tá tirando, né, esse prazer de mim, esse gosto. Nas amizades, por exemplo, eu sinto, né, a amizade que eu tinha tanto prazer, tanta como disse aqui, né, já não sinto, sabe, de ter vontade de estar conversando, tá falando tanto, tanta amizade, tanta coisa, sabe? Me afastei um pouco, as coisas parece que tá mudando, eu sinto que muita coisa tá mudando na minha vida. Já não sinto mais aquele desejo, aquele gosto pelas coisas que eu gostava, como eu sentia antes, até na comida que eu comia, né? Sempre senti gosto, ai que delícia e coisa. Agora eu como, parece que eu como a comida porque precisa comer. Mas dizer que eu sinto aquele prazer que eu sentia antes, que eu comia, falar, ai que delícia, que gostoso, já não tenho mais, não estou mais assim. Então, é muitas coisas que a gente vai notando na vida da gente, né? Que a gente não vai deixando, vaidade, né? Não estou perdendo a vaidade, já não tenho mais aquela vaidade que eu tinha antes das coisas, de roupa, das coisas, não. Eu gosto mais das coisas mais simples possível, sabe? Tudo que as coisas que eu sentia muito prazer de fazer, eu estou notando que devagar as coisas estão mudando na minha vida, sabe? Está mudando. E eu lembro uma vez, né, que foi, eu falo assim, de tudo na minha vida que mais me fez sofrer, para dar um exemplo aqui, foi quando, há muitos anos atrás, né, eu ia na missa todo dia, eu não via a hora de chegar às 6 horas às 7 horas da noite, que era a missa, quer dizer. Então, eu ia dando lá para 6 horas, já corria, fazia as coisas tudo correndo, tudo, para poder ir na missa. Nossa, ia para a igreja, uma felicidade, uma alegria. Nossa, aquilo para mim é um prazer, uma alegria. Eu estava lá participando da missa. É bom demais. O que aconteceu? Deu um problema aqui na minha casa, né, com meu marido, e eu tive que parar de ir na missa. Não podia mais ir na missa. Só ia na missa de domingo. Mas durante a semana não pude mais. Para mim, gente, nossa, eu falo de tudo que eu já sofri na minha vida, foi o pior de tudo que eu sofri. Mas era uma dor, mas uma dor tão grande, meu Deus, eu não posso, não dá para, essa dor não dá para mim explicar como que é, sabe? É muito mais que se eu perdesse o meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, meu filho, acho que é mais do que tudo. Que era, nossa, me doeu demais, me doeu demais, demais. Eu falava para Jesus, mas por que, Jesus? Por que o Senhor permitiu isso? Não... Foi antes de eu conhecer a divina vontade. Eu não conhecia ainda. Aí eu falava, mas por que o Senhor permitiu isso, Jesus? Eu estava indo lá para poder participar da missa, era a minha maior alegria, a minha maior felicidade, tudo que eu queria na vida, Jesus. Você podia ter tirado tudo de mim, menos isso, sabe? Não fiquei revoltada com Jesus, mas falava, mas não conformava, achava, nossa, mas não tem como, por quê? E aquilo doía, mas eu chorava, sabe? Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Tanto que eu sofri por causa disso. Eu falo, hoje eu entendo. Por quê? Hoje era para mim, eu estava fazendo, é minha vontade. Eu que estava fazendo para Jesus,
Não era Jesus que tinha pedido aquilo para mim. É eu que estava fazendo a vontade, na santidade humana. Eu estava satisfazendo não a Jesus, mas a mim mesma, porque era a minha maior alegria, a minha maior satisfação, você entendeu? Então, foi isso que hoje eu sei que foi isso que Jesus quis fazer na minha vida. E Jesus fez muita coisa na minha vida, gente, que eu sei que ele tirou, sabe? Muita prova que Jesus fala, igual fala nos 30 dias com Maria, que eu tô ouvindo da Ruth aqui, né? Os vídeos dela. Então, Nossa Senhora fala, né, que Jesus pede uma prova pra gente, quando a gente entra para a Divina Vontade, ele pede uma prova. Eu acho que Jesus pediu essas provas para mim antes de eu entrar na Divina Vontade, porque eu já passei por muitas, muitas, muitas provas na minha vida, gente. Nossa Senhora. Cada uma que eu vou falar pior do que a outra, difícil demais. Mas graças a Deus, todas elas eu optei por Jesus na minha vida. Eu optei por Jesus em todas elas. Foi muito difícil para mim, sabe? Mas tudo eu punha Jesus em primeiro lugar na minha vida. Só eu fazia aquilo que Jesus pensava que aquilo que fosse da vontade de Deus, não a minha, sabe? Então, acho que Jesus pediu muitas provas para mim antes de eu conhecer a divina vontade. Eu sinto isso, que eu passei por muitas provas na minha vida, muito. E então é isso. Jesus pede aqui, não é aquilo que a gente quer fazer, que a gente gosta de fazer, que a gente sente prazer de fazer, não. É o que ele quer que a gente faça. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus, a vontade divina. É isso que eu entendi desse texto aqui, que Jesus quis mostrar, ensinar através da Luísa. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.